Paz, graça e bem a todos. Que a graça de Jesus nos visite nesta noite, com a graça de nos fazer crescer cada vez mais em um relacionamento com Ele. Nós estamos na segunda mensagem da série chamada Conhecendo Jesus, e nós queremos dar continuidade a essa série, especificamente falando hoje a respeito das missões. Como é que nós podemos conhecer Jesus através das missões? E o que Jesus espera de nós como prosélitos, né? Pastor, o que é o prosélito? O prosélito é aquele que prega, é aquele que quer que as outras pessoas se convertam à sua fé. A fé cristã, ela é por natureza uma fé proselitista, porque nós queremos que as pessoas vivam também aquilo que nós vivemos. Como diriam os apóstolos, ao serem ordenados que não pregassem no nome de Jesus, os apóstolos disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E nós iremos falar hoje a respeito das missões, como nós podemos conhecer Jesus e o que Jesus quer que nós conheçamos através das missões. E eu começo com a seguinte frase: nós não temos a mesma atitude de humilhação do leproso de Lucas 5, e por isso somos piores do que ele. E obviamente que aqui eu falo em termos gerais, mas nós não podemos esquecer que nós somos um povo pactual, porque assim Deus criou o mundo. E se somos um povo pactual, nós devemos agir como tal. Nós devemos entender que atitudes individuais reverberam no corpo e têm implicações e consequências para todas as outras pessoas do corpo em que nós vivemos. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, e nós iremos ler do verso 4 até o verso 25. Lucas capítulo 5, do verso 4 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, e assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. No povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou e disse: eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus me instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vai, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, isso servirá como testemunho. Porém as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de toda sorte de enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, também tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram a parte do forro, do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele.
Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e os mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Afinal de contas, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e agora vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Queridos, essas semanas, a semana passada, essa semana e as próximas, nós iremos falar a respeito dos recursos que a nossa fé nos dá para que nós vivamos a nossa vida como ela deve ser vivida, uma vida de obediência e uma vida que agrada a Deus. As Escrituras falam conosco a respeito dos meios de graça para nos ajudarem na nossa missão de conquistar o mundo e cumprir essa missão de levar pessoas a crescerem em um relacionamento com Jesus. Em um relacionamento com Jesus. Hoje nós iremos falar a respeito de missão. Jesus nos manda em missão para o mundo. Jesus nos manda em missão para que sirvamos as pessoas com o objetivo de cumprirmos Mateus capítulo 28 e de por todo o mundo e preguem a toda criatura, ensinem a obediência às nações e as batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu pergunto para você: a missão de servir pessoas é fácil? Claro que não. Mas mesmo não sendo fácil, a missão de servir pessoas é algo que nos traz satisfação. Isso pode até ser um pouco contraditório, eu diria, mas não é. A missão de servir pessoas, muito embora seja uma missão difícil, é uma missão que sempre nos trará satisfação. Isso não é uma coisa tão lógica, mas quando vivemos pelos outros e não por nós mesmos, nós temos essa satisfação. Esse é o exemplo de Jesus e esse deve ser aquele caminho que nós devemos escolher. E existem 3 formas como Jesus nos envia. Em primeiro lugar, Ele nos envia, Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para o nosso trabalho. Em segundo lugar, Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para os marginalizados, para as pessoas marginalizadas. E em terceiro lugar, Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para a evangelização. Nós levemos a nossa fé para a evangelização. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para o trabalho. Quando você lê do versículo 4 ao versículo 11, nós iremos ver o episódio emblemático que nós lemos na Bíblia sobre a pesca maravilhosa. Esse episódio é quando nós aprendemos com Jesus como a nossa fé muda a nossa relação com o nosso trabalho. Aqueles discípulos estavam num dia terrível para pescar. Aqueles discípulos estavam em um dia terrível em que absolutamente nada estava dando certo. Aqueles pescadores profissionais trabalhavam muito, mas eles não conseguiam pegar absolutamente nada. Mas então Jesus aparece na cena e debaixo da ordem de Jesus, eles jogam novamente a rede. E por isso eles são recompensados com provavelmente a maior pesca que aqueles homens já tinham tido na vida inteira deles. Aqueles homens pescam a maior pesca. Aqueles homens, eles têm o maior lucro que eles já tiveram na vida deles. E então, em vez de ficar feliz, Pedro se apavora e ele se desespera. E ele diz para Jesus: Jesus, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Mas Jesus diz: não, Pedro, eu não vou me afastar de você. Pelo contrário, você vem até mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, e eu vou te dar paz. Pedro, eu não vou me afastar de você. Depois dessa pesca maravilhosa, pelo contrário, agora você vai ser pescador de gente. E então Pedro e os seus sócios, Tiago e João, largaram seus barcos. E na verdade eles largaram tudo para seguir a Jesus. Queridos, o que é que nós aprendemos aqui nessa noite? Nós aprendemos uma coisa extremamente importante. E aqui eu vou cunhar uma palavra nova. O menino até ficou com dificuldade para botar no slide.
quando nós nos encontramos com Jesus, nós experimentamos um automoto, que é um terremoto dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. Quando você se encontra com Jesus, você experimenta um automoto. E aqui eu quero fazer um experimento mental junto com você. Quando você está perto de alguém muito mais inteligente do que você fica incomodado? Você se sente burro perto de alguém que é muito mais inteligente do que você? E o fato de nós nos acharmos inteligentes é uma parte essencial da nossa identidade, sim ou não? Você vai dizer assim, não, eu consigo fazer isso aqui. Não, eu não sou uma pessoa inútil. Então você vai se afirmando através daquele exercício de dizer que você é inteligente, ou então que você não é um completo idiota. Mas quando nós encontramos alguém mais inteligente do que nós, isso não somente gera um incômodo, como isso também perturba o nosso psicológico. Porque nós começamos a entender que aquilo que nos afirma que é a nossa inteligência, alguém é mais inteligente do que a gente e consegue fazer muito mais coisas do que a gente. Agora eu pergunto para você, e quando é Jesus? O que acontece quando você e eu temos um contato com alguém que é infinitamente mais santo do que você? O que acontece com você quando você se encontra com alguém que é infinitamente mais bondoso do que você? O que acontece com você quando você se encontra com alguém que é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que você? E se você olhar o testemunho das pessoas da Bíblia, os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia que tiveram esses encontros com a santidade de Deus, você percebe que em vez de eles se sentirem bem, eles se sentem mal. Pessoas que se encontram com a santidade de Deus têm ânsia de vômito. Pessoas que se encontram com a santidade de Deus ficam profundamente perturbados psicologicamente. Esse é o caso de Isaías. Leia o capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías pronuncia um oráculo de maldição contra si mesmo, quando ele diz, ai de mim! Os profetas do Antigo Testamento, quando eles iam dar um oráculo de bênção, eles começavam com a palavra, assim diz o Senhor. Mas quando eles iam proferir um oráculo de maldição sobre quem quer que seja, proferindo o juízo de Deus, eles diziam, ai! Isaías, quando encontra-se com a santidade de Deus, diz, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram a Deus. Além de Isaías, você vê a história de Jó. Quando ele conhece a Deus de verdade, ele diz assim, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Você também tem o exemplo de Pedro. Pedro, ao ver a santidade de Jesus, ao performar aquele milagre extraordinário da pesca maravilhosa, muito provavelmente a maior pesca que aquele homem já tinha visto na vida dele, mesmo ele sendo um pescador de carreira, em vez de ele comemorar com Jesus e com os seus companheiros, ele diz assim, você consegue acreditar na resposta de Pedro? Ele diz assim, afaste-se de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Pessoas que se encontram com o Deus bíblico, em vez de se sentirem bem, se sentem mal. Em outras palavras, irmãos, quando nós acharmos que nós somos bons, nós nos deparamos com o Evangelho. E o Evangelho nos diz que na verdade, nós somos maus. Até as coisas boas que nós fazemos, muitas vezes, são com motivações egoístas. Nós fazemos caridade para os outros verem. Nós fazemos o que fazemos para que os outros não falem mal de nós, porque nós temos medo da opinião dos outros, ou seja, até aquilo que fazemos de certo, nós fazemos com motivações egoístas e com o temor dos homens. Então, quando nós nos achegamos às verdades do Evangelho, nós entendemos que nós não somos bons, e isso nos mexe no nosso psicológico. Mas em vez de Jesus nos destruir, eu quero que você preste atenção nisso, em vez de Jesus nos destruir, aqueles que não são santos, que somos nós, aqueles que são impuros, que somos nós, não, Jesus não nos destrói, mas Ele oferece a sua graça. Isso muda a nossa relação com o trabalho. Perceba, Pedro, Tiago e João eram pescadores profissionais. Eles não pescavam por hobby, mas eles pescavam por lucro. Esse era o trabalho deles. Mas o encontro desses homens pescadores profissionais com Jesus muda a lógica deles em relação ao seu trabalho. Eu pergunto para você,
naquele dia eles pescaram muito mais do que em todo o restante da vida deles antes disso. Talvez essa tenha sido, e muito provavelmente foi, a pesca da vida deles. Eles poderiam vender todo aquele peixe e ficar milionários do dia para a noite. Aquela pesca seguramente mudaria a vida deles como o maior lucro de toda a sua caminhada. Mas mesmo assim, em vez de eles se locupletarem daquele lucro, em vez de eles se apossarem daquele dinheiro, eles ouvem o chamado de Jesus. E em vez do lucro, eles escolhem o chamado. E isso muda a nossa relação com o nosso trabalho. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso valor e a nossa identidade, a forma como nós nos afirmamos, não é o nosso trabalho e tampouco o lucro. Porque se fosse esse o caso de Pedro e seus colegas, eles não teriam seguido Jesus. Eles teriam usado o milagre de Jesus para ficarem ricos. Veja como o encontro com Jesus muda a nossa perspectiva com o trabalho, porque agora o que valida você não é o tanto de dinheiro que você faz, e não é sua mulher enchendo a sua cabeça para você fazer mais dinheiro, porque mesmo que ela vá encher a sua cabeça para você fazer mais dinheiro, você sabe que Jesus te ama do jeito que você é. Em outras palavras, se você vive para trabalhar, então Jesus não é nada para você. Amém? Então a nossa fé, Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para um local de trabalho, porque não é o trabalho que valida você, não é o dinheiro que você ganha que mostra o teu valor. Afinal de contas, Jesus não precisa do teu dinheiro, e Ele não precisa nem de você, especialmente para os homens de família aqui. Jesus não precisa de você para sustentar a tua casa. No dia que tu morrer, tua esposa e teus filhos continuarão sendo supridas pelo Supremo Pastor. E às vezes eles ainda vão ficar melhor do que quando você estava, né? Então, pastor, você está dizendo que largar as redes é eu sair do meu trabalho e viver em tempo integral no ministério? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando você se encontra com Jesus, você coloca o seu trabalho no devido lugar dele, não como um ídolo, mas como uma ferramenta de você fazer missão. Amém? Em segundo lugar, Jesus não somente ordena que nós levemos a nossa fé para o local de trabalho, mas Jesus também ordena que nós levemos a nossa fé para os marginalizados. Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para os marginalizados. Queridos, Jesus curou um leproso. O que era a lepra? Quando nós falamos de lepra, biblicamente falando, nós estamos falando além da hanseníase. Nós estamos falando além da hanseníase, que já é uma coisa terrível, uma realidade terrível. Aqui em São Luís tinha aquilo que era conhecido como leprosário. O coral fez missão dentro do leprosário. E aí o pessoal vinha cumprimentar a gente sem a mão, porque a lepra já tinha levado. O pessoal vinha abraçar a gente sem nariz, porque a lepra já tinha levado. Hoje, salvo engano, esse estabelecimento foi fechado, porque até essa enfermidade ela foi controlada, né? Mas quando nós falamos de lepra, biblicamente falando, nós estamos falando mais do que apenas hanseníase. Biblicamente falando, a lepra referia-se a diversos tipos de doenças relacionadas à pele e aos fluxos corporais. Você pode ver um detalhe disso no livro de Levítico. E devido ao medo de contaminação, preste atenção nisso. Essas pessoas que tinham lepra, elas não eram somente fisicamente doentes, mas elas eram socialmente marginalizadas por causa da sua doença. Essas pessoas, por causa do medo da contaminação, elas não poderiam trabalhar. E por isso, elas eram extremamente pobres. Então o leproso era sinônimo de extrema pobreza. Além disso, eles não somente eram pobres porque eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam ter contato com absolutamente ninguém, mas eram pessoas solitárias, porque elas não poderiam ficar no convívio das suas próprias famílias. Então a pessoa leprosa, ela necessariamente era paupérrima e solitária, porque ela não tinha família. Elas não tinham permissão para viver na cidade. Além disso, elas eram espiritualmente amaldiçoadas, porque elas não podiam adorar com o restante da congregação de Israel. Então, ser leproso naquele contexto era você ser três dessas coisas. Era você ser essas três coisas: pobre,
solitário e espiritualmente amaldiçoado. Mas agora vamos ver o que diz o versículo 12. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Preste atenção no versículo. Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado. Suplicou para ser curado. E ele disse o seguinte para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Agora, preste atenção. Esse leproso, ele poderia estar no meio da multidão, sim ou não? Ele poderia? Que raios esse leproso estava fazendo no meio da multidão? Os comentaristas bíblicos discutem com frequência o que levou esse leproso a estar no meio da muvuca, como diz o bom português, né? Por que esse leproso estava no meio da cidade, sendo que a lei de Moisés proibia que ele estivesse no meio da cidade? E muitos comentaristas entendem que esse leproso provavelmente ouviu o burburinho de que Jesus estava na cidade. E então, aquele leproso, mesmo desafiando as leis que eram vigentes naquela época, decidiu ir ao encontro de Jesus. E num ato de humildade e de profunda fé, aquele leproso não exigiu nada de Jesus, dizendo assim: eu determino que tu me cures. Quantos crentes você conhece que ficam determinando coisas para Jesus? Esse leproso não exigiu nada de Jesus, mas em um ato de humildade e de profunda contrição, ele disse: se quiseres, tu podes me curar. E a resposta de Jesus foi impressionante. Versículo 13: Jesus estendeu a mão e o tocou. Presta atenção nisso. Se você lê os evangelhos, você sabe que Jesus não precisaria tocá-lo para curá-lo. Jesus curou a família do centurião com uma palavra. Ele não precisaria tocá-lo, mas Jesus sabia que aquele homem provavelmente tinha passado muito tempo sem tocar em ninguém. Jesus sabia que aquele homem vivia totalmente solitário. E então, antes de curá-lo, Jesus o toca, para mostrar para nós que Jesus não apenas cura o físico, mas Ele também acolhe. Louvado seja o seu santo nome. Jesus queria que aquele homem não somente fosse curado da sua enfermidade física, mas que ele fosse recebido novamente na comunhão. E Lucas enfatiza, se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus sempre está ao lado dos marginalizados. Não foram os esquerdistas que inventaram justiça social, irmãos, foi Jesus. Se você ler os comentaristas a respeito do Novo Testamento, você vai ver que essa ideia de a gente ficar perto de gente pobre, foi Jesus que inventou. E a gente tem uma profunda compaixão pelos pobres e necessitados e pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E Lucas enfatiza que Jesus restaura os marginalizados, e por isso nós devemos fazer o mesmo. Não para obter likes, mas para realmente seguir o exemplo de Jesus. Ao longo da história da humanidade, nunca se viu alguém tocar algo impuro e permanecer puro. Ao longo da história da humanidade, preste atenção nisso. Sempre que algo puro toca em algo impuro, esse algo se torna também impuro. Preste atenção nisso. Ao longo da história da humanidade, sempre que algo puro toca em algo impuro, isso se torna impuro. É por isso que os israelitas não poderiam tocar em carcaças de animais mortos, porque se eles fizessem isso, eles se tornariam cerimonialmente impuros. Os leprosos eram cerimonialmente impuros. E essa é a ideia da salvação pelas obras, onde você acredita que para ganhar salvação você deve evitar certas ações. Essa é a ideia romanista, né? Católicos romanos. Eles entendem que se eles fizerem caridade, se eles se absterem de certas coisas, se eles forem para a quarta-feira de cinzas, eles vão ganhar a salvação. Mas no reino de Deus não funciona assim, meus irmãos. Em outras palavras, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Se Jesus entra na tua vida, não é você que suja Ele, é Ele que te limpa. Louvado seja o nome do Senhor.
Se você fosse um israelita comum e você tocasse no leproso, você ficava alguns dias sem participar da adoração no templo. Mas com Jesus não tem dessa. Você poderia colocar todos os leprosos de Israel para tocar em Jesus e ele não ficaria impuro. Pelo contrário, ele purificaria eles. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz para você nessa noite: não importa o quão vil e sujo você é, se eu te tocar, você ficará limpo. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. Não importa o quão sujo, do teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder. Seu sangue tem poder. Almejas tu do maligno escapar, o seu sangue tem esse poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. E agora, pode voltar no versículo 13, por gentileza, meu filho. Jesus estendeu a mão e o tocou. Antes de curá-lo, Jesus o toca. Mas depois ele responde à pergunta daquele homem humilhado, que perguntou para Jesus se Jesus quisesse, ele poderia curá-lo. E Jesus responde: eu quero te curar. Seja curado. E não somente seja curado, mas fique limpo. E é isso que Jesus faz conosco. Agora, qual é o nosso problema, meus irmãos? Qual é o nosso problema? Nós não temos a mesma atitude de humilhação que o leproso. Pelo contrário, nós achamos que nós temos direitos diante de Deus. Não é assim que a gente trabalha? Não é assim que a nossa lógica opera diante de Deus? Nós dizemos assim: Deus, eu sou dizimista. Deus, eu sou ofertante. Por que o Senhor não me prospera? Nós não temos a mesma atitude de humilhação do leproso. E por isso nós somos melhores do que ele. Piores do que ele, melhor dizendo, perdão. Vou repetir, nós não temos a mesma atitude de humilhação do leproso, e por isso somos piores do que ele. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Preste atenção. Qual foi a atitude do leproso? O leproso sabia que Jesus era a única forma dele ser aceito. E muitos de nós, ao contrário do leproso, acreditamos que para nós sermos aceitos, nós devemos ser falsos e hipócritas. Nós vamos fabricar uma personalidade que não é a nossa personalidade para que as pessoas nos aceitem. Nós queremos ser aceitos, sabe por quê? Porque a nossa validação não é que Jesus nos ama, mas é ser aceito. E desse mau entendimento, desse entendimento errado, todas as distorções nos relacionamentos acontecem. Relacionamentos abusivos, dependência emocional. Ai, eu só sou amada se ele não estiver comigo. Se ele não estiver comigo, então eu não sou amada ou amado. Essa mulher que me faz feliz. Quantos de vocês já ouviram isso? O leproso sabia que a única forma dele ser aceito era através de Jesus. E nós acreditamos que Jesus é dispensável muitas vezes. Nós acreditamos que para sermos aceitos precisamos ser falsos e hipócritas. Além disso, sabe por que muitas vezes esse leproso é melhor do que a gente? Porque o leproso compreendia que a única maneira dele voltar a viver em comunhão era através de Jesus. Enquanto que eu e você, muitas vezes, frequentemente achamos que nós não precisamos da comunhão, e é por isso que a gente falta ao culto. Você não consegue me justificar a sua falta ao culto de domingo. Você não consegue. Pastor, estou morto. Aí você consegue. Por quê? Porque para você Jesus é dispensável na hora de te dar comunhão. Você acha que os seus amigos são melhor companhia do que Jesus? Você acha que a sua família é melhor companhia do que Jesus? E você está errado se você pensa assim. O leproso sabia que para ele voltar à comunhão, ele precisava de Jesus. Enquanto que nós achamos que nós podemos faltar culto, nós podemos negligenciar nossa vida espiritual. Quantos de nós pensamos assim? E ainda assim, a gente tem a pachorra, como diz o maranhense, de achar que a gente é melhor do que o leproso. Sério isso? É sério isso? E o leproso também sabia que a única forma dele se tornar puro, ok? O leproso sabia que a única forma dele se tornar puro era através de Jesus.
E nós, em contrapartida, diferentemente do leproso, achamos que nós podemos nos purificar através de boas obras, trabalho árduo, ou de provarmos o nosso valor através de qualquer outra coisa. Eu vou trabalhar muito e assim a minha família vai me aceitar. Ou então eu vou usar muito os meus dons e talentos e eu vou estar de segunda a segunda na igreja, para que então Deus veja o meu valor e me dê a salvação. E isso é uma visão distorcida da realidade espiritual. Nós não somos melhores do que o leproso, a não ser que sejamos humilhados como ele, a não ser que tenhamos uma atitude de humilhação como a dele. E por último, como é que nós podemos então ter uma atitude de humilhação? Como é que então nós podemos receber o favor de Deus? Como é que então nós podemos viver uma vida de novidade diante do Senhor? E aqui nós chegamos no terceiro ponto da mensagem. Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para a nossa evangelização. Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para a evangelização. Em primeiro lugar, Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para o local de trabalho. Não para você abandonar o seu trabalho e viver em tempo integral no ministério. Pelo contrário, grandes homens de Deus, José era estadista, Daniel também. Essas pessoas foram grandemente usadas por Deus dentro da sua profissão. Segundo, nós devemos levar a nossa fé para os marginalizados, porque Jesus amava as pessoas pobres e marginalizadas. Mas, por último, Jesus ordena que nós levemos a nossa fé para a evangelização. Vamos ler, versículo 19. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Ao ver a fé que esses homens tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Perceba que o homem não pediu pelo perdão de Jesus. Nós já iremos falar disso. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem esse homem pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus, sabendo que eles pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E de imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Perceba, antes de curar o paralítico, Jesus perdoa os seus pecados. Em outras palavras, Jesus disse para aquele homem: meu amigo, você tem doenças físicas mortais, mas a sua doença espiritual é pior. O fato de você ser paralítico, homem, é algo terrível, mas o que vai te matar mesmo é o teu pecado. Amém? E então, ele perdoa os pecados daquele homem, e os fariseus questionam ele, dizendo o seguinte: isso é blasfêmia, ele não pode fazer isso. E então Jesus responde: por que vocês questionam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Essa pergunta é um pouco complicada. E aí eu pergunto para vocês: Satanás pode fazer milagres de engano, irmãos? Sim ou não? Satanás pode fazer milagres para enganar? Mas Satanás pode perdoar pecados? Em outras palavras, perdoar pecados é muito mais difícil do que fazer milagres físicos. E só Jesus pode fazer os dois. E é exatamente o foco da nossa missão. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer mais nada pelas pessoas que estão em estado de pobreza na nossa cidade, na nossa família, além de pregar o evangelho para elas e oferecer para elas algo que não vai destruí-las. Somente Jesus pode fazer isso, e é exatamente esse o foco da nossa evangelização. Sabe por quê? Crianças é ótimo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Porque eu, como pastor de vocês, eu quero que vocês tenham saúde. Eu prometo para vocês que eu quero. Mas eu quero muito mais que vocês vão para o céu. Tem gente que é saudável e rico, e por isso vai para o inferno. Porque Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Que
que geralmente ele vai amar mais as riquezas dele e vai colocar a confiança dele mais nas riquezas dele do que em Deus. E se alguém vive colocando a sua esperança nas suas riquezas, essa pessoa não tem nada com Deus e nem tem herança com Ele. Tem gente que é rico e saudável, e pelo fato de ser rico e saudável, se esquece de Deus e vai para o inferno. Mas em vez de ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, Jesus quer perdoar os nossos pecados. Jesus quer perdoar os nossos pecados. Jesus quer nos purificar de toda injustiça. E Jesus quer destruir as obras do diabo em nós. E muitas vezes o dinheiro e a saúde são instrumentalizadas, são coisas boas em si, mas como aprendemos na semana passada, Satanás instrumentaliza coisas boas e transforma coisas boas em coisas demoníacas, quando nós não sabemos lidar com essas coisas. Em vez de ganharmos o mundo inteiro e perdermos a alma, Jesus quer perdoar os nossos pecados. Quais são os versículos que confirmam isso? 1 Pedro 3,24. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, Pedro citando Isaías 53, por suas feridas fomos sarados. E o meu preferido, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Em outras palavras, Jesus tomou o nosso lugar, irmãos. Amém? Jesus tomou o lugar da nossa maldição, para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é, e que nós naturalmente não somos. Jesus tomou a nossa culpa, para que nós pudéssemos nos apropriar pela fé da sua justiça. E aí eu digo para vocês, sabe por que Jesus pode perdoar aquele homem paralisado? Sabe por que Jesus pode perdoar o homem paralítico? Sabe por que Jesus pode oferecer aquele tesouro espiritual e físico também para aquele homem? Jesus pode perdoar aquele homem paralítico, porque Jesus foi paralisado na cruz, crucificado. Jesus pode curar o leproso que vivia fora da cidade, porque Jesus foi crucificado fora da cidade, como um amaldiçoado. E hoje, eu e você podemos deixar tudo para trás e encontrarmos o nosso valor e a nossa aceitação em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele deixou tudo para trás também. Não existe nada que Jesus peça de nós que Ele já não tenha feito por nós. Nós podemos abandonar tudo para servirmos a Jesus, porque Jesus abandonou tudo, a sua glória, o seu trono, para morrer por nós. Para refletir e praticar. Confie em Jesus, em primeiro lugar. Perceba que, quando Jesus vai curar aquele homem que estava na praia, aquele homem não pediu perdão de Jesus. Ele não pediu perdão de Jesus. Você percebe isso? Ele simplesmente foi colocado na frente de Jesus, e antes de Jesus curá-lo, ele disse para ele, sem ele dizer nenhuma palavra: os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoou aquele homem que não pediu por perdão. Mas Jesus sabia que aquele homem era um homem tão quebrado, que o simples fato dele aparecer na frente de Jesus buscando por cura, já era um grande indicativo que aquele homem, além de doente, era um coração cansado. E Jesus, sem ele pedir, oferece o perdão. E a resposta de Jesus foi apaixonada e graciosa. E ele oferece o perdão para aquele homem sem ele pedir. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem e oferece graça e misericórdia, assim como Ele oferece graça e misericórdia para nós que estamos aqui hoje. Você pode confiar nesse Jesus. Confie nesse Jesus, coloque a sua confiança nele. Não confie nos príncipes. Não confie nos príncipes em quem não há esperança. Ai de você, Israel, porque confiou no Egito. Ai de você, Israel, porque confiou na Síria. Neles não há salvação. Bem-aventurado aqueles que colocam a sua confiança no Deus de Jacó.
nesse Jesus você pode confiar. Segundo, queridos, espere com paciência em Jesus e não desista. Quero dizer para você nessa noite, não desista. Não desanime com os resultados que ainda não apareceram na tua vida espiritual. Não desanime porque você caiu. Não desanime porque você é um soldado ferido. Não desanime. Sabe por que eu te digo isso? Porque é assim que Deus trabalha em nós. Se você ler Lucas capítulo 5, você vai ver a história da pesca maravilhosa. A história da pesca maravilhosa que nós acabamos de ler. Depois que Jesus faz aquele milagre extraordinário diante de Pedro, em vez de Pedro comemorar, Pedro pede para Jesus se afastar dele. Se afaste de mim, Jesus, pois eu sou um pecador. Depois que Jesus fez aquele milagre da multiplicação da pesca maravilhosa, em vez de Pedro comemorar com Jesus e com seus sócios, afinal de contas, era muito peixe que eles poderiam vender. Em vez de ele comemorar o seu lucro, ele diz para Jesus: afaste-se de mim porque eu sou o pecador. Isso é em Lucas capítulo 5. Agora, deixa eu te dizer o que acontece em João 21. Preste atenção aqui, preste atenção para mim. Em Lucas 5, Pedro foge de Jesus depois que Jesus faz o milagre. Mas em João 21, depois da ressurreição, Jesus manda que aqueles discípulos joguem a rede em um determinado lugar do lago. E então, mais uma vez, acontece uma pesca maravilhosa. Só que dessa vez, Pedro, em vez de correr de Jesus, ele corre para abraçar Jesus. No início da jornada de Pedro, ele fugia da santidade de Jesus. Mas depois que Deus trabalha em seu coração, e Pedro teve uma falha moral terrível, como muitos de nós aqui nessa noite, mas Jesus não o condena. Pelo contrário, ele restaura Pedro. E ele diz assim para Pedro: Pedro, Satanás te requisitou para te peneirar como trigo, mas eu intercedi por ti. E quando tu te levantares, não se tu te levantares, quando tu te levantares, apacenta os teus irmãos. Aleluia. Em Lucas capítulo 5, depois que Pedro se depara com a santidade de Deus, ele foge dele. Mas em João capítulo 21, depois que Jesus faz aquele milagre, em vez de fugir de Jesus, Pedro vai abraçá-lo. Pedro vai abraçá-lo. Queridos, às vezes demora. Às vezes demora. Às vezes você sabe com a cabeça, mas ainda não desceu para o coração. Às vezes você ainda não está no patamar espiritual e de santidade que você sabe que você deveria estar. E às vezes o processo parece maçante, difícil, demorado, doloroso. Mas eu quero dizer para você não desistir. Assim como Jesus operou na vida de Pedro e restaurou completamente, Ele vai operar na tua vida também. E em último lugar, a nossa fé é o que o mundo precisa. A nossa fé e a nossa missão é o que o mundo precisa. Queridos, nenhum dos nossos problemas pactuais como sociedade serão resolvidos. E o reino não será estabelecido enquanto nós não proclamarmos a exclusividade do senhorio de Jesus e a fé nele como um único caminho. Quem inventou esse negócio de gostar de pobre e acolher o pobre e ajudar o pobre foi Jesus. Ou seja, o mundo hoje se beneficia de uma ideia que Jesus criou. Quem criou a ética sexual de que o sexo deveria ser consensual foi Paulo. Você sabia disso? Antes disso, se uma mulher era de uma casta inferior ao homem, ela não podia negar-lhe sexo. Quem inventou esse negócio de moralidade sexual e de sexo consensual foi Paulo. E o pessoal está chamando ele de misógino, né? Ou seja, a nossa sociedade, ela quer os benefícios do reino sem o rei. Mas não vai ter isso. Nós precisamos pregar o senhorio de Jesus, porque ou é Cristo ou é o caos. Se Cristo é Senhor, obedeça o que Cristo diz. No seu relacionamento com a sua esposa, na forma como você cria os seus filhos, na forma como você administra a sua grana. Mas se Cristo não é Senhor, boa sorte com seus demônios, porque é isso que você vai ter, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento.